Na vida é necessário um extremo autocontrole, principalmente pra gente falar apenas o que é permitido. Isso faz com que eu chegue aqui e não fale exatamente o que eu quero que aconteça com os jornais de Valência, que mais uma vez fazem com que Vinícius, uma total vítima do caso de racismo mais pesado possível, se torne pra eles, na verdade, um cara mesquinho. É brincadeira um negócio desse? O cara sofre simplesmente injúria racial e o jornal de Valência quer apenas dizer que na real é o Vini que é o culpado. Simplesmente culpar a vítima, né? Pois foi exatamente isso que criticou. Um jornal de Valência muito famoso irritou o Real Madrid e até mesmo outras pessoas, em que Ancelotti chegou a se comunicar. Vinícius Júnior é a vítima. O técnico critica Diário que chamou Vini Júnior de Pinóquio após o brasileiro depor por insultos racistas sofridos em jogo contra o Valência. O Clube de Madrid avalia a capa como criminosa, segundo o AS. A capa do jornal Super Esporte de Valência chamou Vini de Pinóquio e gerou irritação dentro do Real Madrid. Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, o técnico Carlo Ancelotti mostrou sua insatisfação com o tema e alertou para o desvio de foco cometido pelo Diário. Na quinta-feira, o atacante brasileiro depôs à justiça espanhola pelos insultos racistas que sofreu em jogo contra o Valência, em maio. Se jogássemos amanhã no estádio Mestalla, levaria Vinícius com certeza. Creio que o tiro está sendo desviado. Vinícius é a vítima. Tanto faz se são 1, se são 2, 1000 ou 10.000 torcedores. E os meios de comunicação que querem desviar o tiro me dão pena e raiva, criticou o Ancelotti. De acordo com o jornal espanhol AS, a capa do Super Deporte provocou um profundo mal-estar no Real Madrid. Fontes de dentro do clube espanhol classificam a capa como lamentável, escandalosa e que beira ao criminoso. Vinícius Júnior se apresentou nesta quinta-feira ao Tribunal de Madrid para prestar depoimento, isso sobre insultos racistas recebidos em partida com o Valência no dia 21 de maio. Por videoconferência, o brasileiro se manifestou perante o juizado da cidade de Valência. O brasileiro relatou que foi vítima de racismo no estádio Mestalla, na ocasião, provocando reação do clube denunciado. Segundo a agência de notícias EFE, o atacante afirmou que foi vítima de racismo e pretende seguir com ação judicial por isso. O tribunal também teve a presença do advogado dos 3 jovens, entre 18 e 21 anos, que foram identificados e proibidos de acessar o Mestalla para sempre. Em comunicado oficial, o Valência criticou o depoimento de Vinícius Júnior à justiça. É mole um negócio desse? O clube manifestou surpresa, rejeição e indignação e afirmou que o racismo não pode ser combatido com falácias ou mentiras infundadas. Segundo o Valência, o clube tem plena consciência da gravidade desse assunto. O racismo não tem lugar no futebol nem na sociedade, mas não pode ser combatido com falácias ou mentiras infundadas. Essa questão exige o envolvimento de todos e o Valência CF entende que deve ser escrupulosamente preciso e responsável nesse tipo de manifestações. Os torcedores do Valência não podem ser classificados como racistas e o Valência CF exige que Vinícius Júnior retifique publicamente a sua alegada declaração dessa manhã, disse a nota do clube espanhol. Mas você lembra perfeitamente do caso? Calma que eu refresco tua memória. Valência e Real Madrid se enfrentaram no dia 21 de maio, em jogo do Campeonato Espanhol, no estádio Mestalla, que ficou marcado pelos ataques racistas a Vinícius. Torcedores do time da casa chamaram Vinícius de mono desde a chegada do ônibus ao local e durante o jogo os insultos seguiram, até que no segundo tempo o brasileiro apontou 2 torcedores que estavam irritando sons de animal e cometendo racismo contra ele. O jogo ficou paralisado por alguns minutos e foi retomado logo após. Nos minutos finais, uma confusão entre jogadores das 2 equipes gerou a expulsão de Vini após interferência do VAR. Vinícius deixou o campo aplaudindo a decisão da arbitragem ironicamente e ao fim da partida usou as redes sociais para se manifestar, indicando que a expulsão foi um prêmio por sofrer racismo e mais uma vez criticou a direção de La Liga, afirmando que a entidade acha normal os casos, usando o slogan da competição "não é futebol, é La Liga", como simplesmente algo normal. Vini afirmou até que vai até o fim contra os racistas. Horas depois do incidente, o presidente de La Liga, Javier Tebas, que já havia discutido com o brasileiro através das redes sociais recentemente, voltou a se posicionar com críticas contra o jogador. O dirigente afirmou que Vini precisa se informar, acusando o atleta de não se apresentar quando solicitado. Vinícius até retrucou e afirmou que Tebas, em vez de criticar os racistas, foi às redes sociais para atacá-lo e que não era amigo do dirigente para conversar sobre racismo com ele, mas sim desejaria ver ações e punições. No dia seguinte, o presidente da La Liga voltou às redes sociais para rebater Vini Júnior, dizendo que nem a Espanha nem La Liga são racistas e que não permitiria que a imagem da competição fosse manchada. O Real Madrid se posicionou publicamente condenando o episódio de racismo contra Vinícius. O clube afirmou na época que assinou a Procuradoria-Geral do Estado, denunciando o crime de ódio e discriminação. O presidente Florentino Pérez também se encontrou com o jogador para tratar do tema e horas depois, uma nova nota oficial do Real criticou completamente a Federação Espanhola, além dos árbitros. Então, o presidente da Federação Espanhola de Futebol, a RFEF, demonstrou apoio
foi o público a Vini e criticou duramente Javier Tebas, dizendo que o brasileiro deveria ignorar o comportamento do presidente da La Liga. O Valencia, na ocasião, também veio a público para dizer que baniria os autores dos insultos racistas contra Vinícius. O Ministério do Esporte da Espanha, através da Comissão Permanente contra a Violência, Racismo, Xenofobia e Intolerância, responsável por punir os atos racistas no esporte, iniciou a análise dos vídeos do incidente no Mestalla. No Brasil, na época, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, veio a público para condenar os gritos racistas contra Vini, dizendo estar em contato com as autoridades da Espanha para tomar providências. O presidente Lula, em discurso no Japão, também manifestou solidariedade pública ao jogador do Real Madrid. O Vinícius voltou a se manifestar no dia seguinte ao episódio em Valência, divulgando um vídeo nas redes sociais no qual relembrou os casos em que foi vítima de racismo por parte de torcidas dos clubes da Espanha e voltou a pedir punições para os culpados, afirmando que comunicados não funcionam mais. O caso gerou inúmeras manifestações em defesa a Vinícius no futebol brasileiro e mundial e consolidou o brasileiro como um símbolo da luta contra o racismo no esporte, de tal maneira que inclusive o próprio Vini no futuro receberia as tamanhas consequências, simplesmente ficando de fora de duas listas incrivelmente absurdas, tanto da UEFA quanto da FIFA. Se você ver bem, a temporada 22-23 do Vinícius não foi nada mal. O jogador teve números absurdos, colecionando gols e assistências, que com certeza, com todo merecimento, merecia no mínimo do mínimo estar entre os 5 melhores jogadores do planeta. E pasme, para nossa surpresa, entre aspas, falando ironicamente, o Vinícius ficou fora das duas listas, perdendo para nomes simplesmente muito questionáveis, como por exemplo Jesus Navas, que com todo respeito ao jogador, além de claro outros nomes, não mereciam estar à frente do Vini. Simplesmente um recado dado de que a influência do garoto e principalmente a sua inconformidade com tamanha injustiça trouxe danos severos talvez à sua carreira, mas não que Vini realmente tenha se importado, pois na sua consciência e na sua cabeça o que ele fez foi simplesmente uma resposta digna a tudo o que aconteceu, e que se for realmente necessário ficar de fora desses prêmios e dessas listas, ele vai fazer isso sem pudor algum. O mais legal também é a gente analisar como muitas vezes a falsidade acaba reinando no esporte, principalmente em relação à torcida do Valencia e até mesmo ao próprio clube. A instituição Valencia CF na época havia demonstrado de maneira muito explícita e clara que todos os atos cometidos contra o Vini seriam pagos pela justiça e que por si só a revolta com os torcedores que estavam sendo covardes supostamente para eles estaria sendo sentida na pele deles. Só que na realidade passou apenas um pouquinho do tempo e a gente já viu que esses caras são capazes de fazer. Não demorou nem muito tempo para que a gente percebesse que todo esse comunicado e esse fuzuê do Valencia foi simplesmente feito da boca para fora. Nada que importasse mais simplesmente o puro fato do clube e seus dirigentes serem tão egocêntricos ao não perceberem que sim, seus torcedores foram extremamente cruéis e covardes. É claro que a generalização é muito complicada. Não podemos simplesmente dizer que todos os 100% dos torcedores do Valencia são covardes, cruéis e acima de tudo racistas. Mas simplesmente esse fato da própria diretoria do clube e o próprio Valencia fazer questão de falar que Vinícius Júnior está se vitimizando só mostra que na verdade tudo isso foi da boca para fora. O medo da punição, o possível medo do possível banimento do futebol. Tudo isso foi uma mera estratégia política do Valencia para fazer a política da boa vizinhança e acabar se auto-inocentando para que no futuro, quando o caso passasse a ficar menos alarmante, demonstrasse que sim, na cabeça deles foram injustiçados. O caso Vinícius Júnior não é só um caso, são vários. O atacante do Real Madrid é vítima de ataques, insultos e diferentes níveis de racismo há anos, desde quando atuava no Flamengo, ainda no Brasil. São inúmeros episódios que levaram até o estopim, nesse caso diante do Valencia, quando o brasileiro decidiu não se calar. Os casos são extensos e não de hoje trazem dor de cabeça ao garoto. Em agosto de 2017 até hoje foram vários casos, podemos citar vários, inclusive no El Clássico entre Barcelona versus Real Madrid em 2021. O preconceito não para, principalmente porque essa é a maneira que as pessoas pensam que assim vão conseguir parar o cara, que jogo após jogo mostra que é o diferencial do clube merengue. Talvez um dos piores casos, inclusive, ocorreram em 2022, quando em setembro a emissora Movistar Plus flagrou o momento em que Vini discute com o técnico Javier Aguirre do Mallorca. O brasileiro acusou o treinador de ter mandado seus jogadores baterem nele. Ele disse: bate nele, bate nele. O técnico falou, disse o atacante do Real a Nacho. As trocas de provocações exibidas após o jogo contra o próprio Mallorca geraram um debate na imprensa espanhola sobre as danças que Vinícius Júnior faz em suas comemorações. A semana era prévia a um clássico com o Atlético de Madrid. Em entrevista ao Movistar Plus também, o Coque foi perguntado se entenderia uma reação hostil de sua torcida caso Vini comemorasse um gol com uma dança. Ele respondeu: haveria confusão, com certeza, é normal. Não esquecendo também quando um convidado do programa El Chiringuito, Pedro Bravo, presidente da Associação Espanhola de Empresários de Jogadores, afirmou: aqui o que você tem que fazer é respeitar os companheiros de profissão e deixar de fazer macaquice. A declaração provocou forte reação da opinião pública na época e Vinícius fez um primeiro manifesto mais forte
contra os ataques então. Em vídeo ele disse: aceitem, respeitem ou surtem, eu não vou parar de bailar. No próprio clássico contra o Atlético de Madrid daquela semana, no estádio Wanda Metropolitano, a torcida dos colchoneiros chamou Vinícius Júnior também daquele mesmo animal primata. Em um vídeo é possível ver um torcedor exibindo um macaquinho de pelúcia. La Liga apresentou denúncia com 24 ocorrências no jogo. O caso foi novamente arquivado pela Procuradoria do Ódio de Madrid, isso em dezembro. Uma vez contextualizados, os insultos racistas não constituiriam um crime contra a dignidade da pessoa, justificou o MP. O atacante do Real Madrid reagiu ao arquivamento da época e disse que seguiria na sua luta. E enquanto isso, em jogo do Campeonato Espanhol, Vini segue marcando, fazendo gol, dando assistência, sendo o camisa 7 que todo mundo esperasse que ele fosse. Pois sim, um talento desses em potencial jamais pode ser apagado, principalmente um jogador com características óbvias e visíveis de que será lendário. Não importam as polêmicas e críticas, Vinícius Júnior sempre será Vinícius Júnior, e nós, como brasileiros fanáticos, estaremos torcendo por ele. O que você acha disso tudo? Comenta aqui. E acima de tudo, claro, não esqueça de ficar sempre por aqui e maratonar os vídeos do canal, que sua participação, claro, é muito importante. Muito obrigado por tudo, tamo junto e até o próximo vídeo.